Olá pessoal, eu sou o professor Marco Aurélio Ramos e hoje nós vamos tratar de equivalência de taxas na capitalização composta. Pode passar. Então, como vocês já devem ter visto na capitalização simples, taxas equivalentes são as taxas que produzem montantes iguais ao serem aplicadas a capitais iguais por período de tempo também iguais. Na capitalização simples, nós vimos que a taxa de 1% ao mês, ela é proporcional à taxa de 12% ao ano, porque se aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, elas vão produzir o mesmo montante. Só que essa relação muda quando nós tratamos de capitalização composta. Por quê? Lembrando que capitalização composta é juros sobre juros. Então, ao invés de ser uma função linear, como na capitalização simples, passa a ser uma função exponencial. Vamos ver como a gente pode tratar essas taxas. A fórmula para que a gente consiga calcular uma taxa equivalente é a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho elevada ao período que eu quero dividido pelo período que eu tenho menos 1. Ou seja, a taxa que você quer achar vai ser igual a 1 mais a taxa que você já tem. Você vai pegar esse valor e vai elevar ao período que você quer achar dividido pelo período da taxa que você já tem. Diminui de 1, esse 1 que você somou aqui, você retira ele ao final e aí você vai ter a sua taxa equivalente no período que você deseja achar. Então, o IQ aqui é a taxa que eu quero, o IT é a taxa que eu tenho, o PQ é o período que eu quero e o PT, o período que eu tenho. Vamos ver um exemplo. Bom, além da fórmula, antes da gente ver o exemplo, além da fórmula, a gente pode resolver também pela HP12C. É bom ter ciência que existe uma fórmula, mas nós temos mecanismos mais fáceis para achar essa taxa equivalente, que é a nossa velha HP12C. Na HP12C, você vai seguir teclando essas teclas aqui. Primeiro, F-Fin, para você fazer uma limpeza na sua calculadora para que não acumule da operação que você fez anteriormente. Você tecla F-Fin, F-Reg, aí coloca 1 CHS-PV. Lembrando, CHS é uma tecla para trocar o sinal, significa Change Signal. Então você vai trocar o sinal e vai apertar a tecla PV, que é Present Value, valor presente, capital. Depois você vai colocar o período que você quer achar a taxa, dividir pelo período que você já tem, ou seja, o período da taxa que você já tem, e aperta a tecla N, como se fosse o seu tempo. E é, na realidade, o seu tempo. Depois você vai colocar o valor da taxa que você já tem e apertar a tecla I, que é a tecla de taxa. E depois você pede o FV. A calculadora vai te dar o valor futuro. Você dá o Enter nesse valor para gravar. Diminui uma unidade, porque nós colocamos uma unidade aqui em cima. Aqui a gente vai diminuir essa unidade e depois multiplicar por 100. Lembrando que toda a taxa é expressa em valores percentuais. Então, eu já falei com vocês que na capitalização simples, a taxa proporcional a 1% ao mês seria 12% ao ano. Na capitalização composta, vai mudar um pouquinho, vocês vão ver aqui nesse exemplo numérico. Então, a taxa que eu quero vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho, elevada ao período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho, menos 1. Então, a taxa que eu quero vai ser 1 mais, qual a taxa que eu tenho? Eu tenho a taxa de 1%. 1%, para eu tirar o sinal de porcentagem, eu divido por 100.
Então, vai ficar 1 mais 0,01. Elevado ao período que eu quero achar. Eu quero achar uma taxa ao ano. Eu tenho uma taxa ao mês. Então, o ano tem quantos meses? 12 meses. Então, o período que eu quero, 12. Dividido pelo período que eu tenho. A taxa que eu tenho não é 1% ao mês? Não é para um mês? Então, eu coloco 12 dividido por 1, menos 1. Então, a taxa que eu quero achar vai ser essa soma, que vai dar 1,01, elevada a essa divisão. 12 dividido por 1, 12. Menos 1. Então, 1,01 elevado à 12ª potência vai ser 1,12682503. Menos 1 unidade, que eu acrescentei aqui, agora eu tiro, vai dar 0,12682503. Como todas as taxas são expressas em valores percentuais, eu tenho que multiplicar por 100. Então, vai ficar 12,682503% ao ano. Ou então a gente faz, como eu expliquei para vocês, pela HP12C. Vou colocar 1 CHSPV, 12 dividido por 1, N, 1 I, e peço FV. Ela vai me dar um valor, eu diminuo uma unidade, multiplico por 100 e vou ter o resultado de 12,68% ao ano. Ok? Então, no próximo tópico, está disponibilizado uma lista de exercícios de fixação de conteúdo para vocês. Vocês vão recorrer tanto à fórmula como a HP e vão conseguir resolver esses exercícios. Até a próxima!